Então, boa noite, a paz do Senhor para todos, né? Mais um ano de vitória, né? A gente sabe que o grupo, o FEMVOC, né? É União Feminina de Mulheres Voltadas para Cristo. E a gente sabe como que é um ministério árduo, né? Trabalhar com mulheres. Nós estamos bem difícil, mas eu sei que o motivo central de nós sermos unidas é Cristo. E isso faz toda a diferença na vida de nós quanto mulheres. Então quero louvar o Senhor por mais um ano que nos sustentou aqui, né, um trabalho anual, e queremos dar glórias ao Senhor. E o nosso tema, né, dessa noite, dessa proposta para esse ano, é refletindo a glória de Deus, né, e um tema bem forte, que não é só para essa oportunidade, mas é para a nossa vida diária, né, para o ano após ano. É onde o cristão precisa refletir a glória do Senhor. E este ano, né, o tema Refletindo a Glória de Deus, né, está lá em 2 Coríntios 3, a proposta é o 16, o 17, o 18, né, foi dividido ele. Para essa noite nós estamos aqui com o desafio, né, para o 16, amanhã pela Michele, e a domingo à noite encerramento com a Claire. E tentei fugir várias vezes, né, de estar aqui hoje, mas não foi possível. Mas eu sei que é o Senhor que capacita. Então vamos... quando eu pedi socorro para o nosso pastor, ele socorreu. Mas, primeiramente, ele falou assim: então, Nalva, a carta de Coríntios é bem difícil. Falei, puxa vida, se para ele, né, que tem o dom da palavra, ele falou que é bem difícil, então eu me senti muito animada, irmã, nessa hora. Mas eu sei que é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá a graça, o favor dele, né? Então, estou aqui como instrumento dele, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, pudéssemos nos levantar e abrir as suas Bíblias lá em 2 Coríntios 3. Só que eu queria ler a partir do 7. A glória da nova aliança. Amém? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O 17, que não é o meu, mas vamos ler até aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o que é o Espírito. Possa se assentar, irmãos. Então aqui, né, amados,
contexto, né, nesse propósito dessa carta aqui, de Paulo aos Coríntios, era a fim de alertá-los, né, os coríntios, sobre os falsos mestres que estavam corrompendo, né, a sã doutrina de Cristo, a defesa do seu apostolado, né, que os falsos apóstolos estavam criticando, né, a veracidade do apostolado dele. Terceiro, que ele, né, Paulo, não precisava de carta de recomendação, porque os coríntios era a carta deles. Porque Paulo tinha, né, fundado a igreja ali em Coríntios, né, tinha instruído eles na palavra, e lá em 2 Coríntios 3 mesmo, no 2, ele fala assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, a vida deles, né, a transformação deles estava sendo conhecida por todos os lados. Então, Paulo fala que ele não precisava, né, de carta de recomendação, porque a vida deles era essa carta. E Paulo continua, né, ele faz aqui um contraste, né, entre a antiga aliança e a nova aliança, né, usando figuras e símbolos muito fortes para retratar as verdades espirituais, como, né, as tábuas de pedra e as tábuas de carne, né, o ministério da morte e o ministério do Espírito, né. Veja, quando a lei, né, que era a letra, revelava o pecado, mas não tirava. Então, pois ela mata. O Espírito vivifica, o Espírito traz vida, porque na nova aliança o pecador é substituído por Cristo. Glória a Deus por isso, né? Então Paulo faz esse contraste, né, entre a lei e o Evangelho. Né, a lei estava foi dada a eles, né, externamente, e o Espírito, que é o Evangelho, né, dado internamente a eles. Mas ainda Paulo continua fazendo, né, alguns contrastes aqui, comparações muito importantes, né, entre o brilho da lei, aquele brilho, né, que resplandecia na face de Moisés e era transitório, mas que apontava para Cristo também, né, e depois perderia a sua glória. Ou seja, o seu brilho, né, o brilho da lei. E que o Evangelho era muito superior, né, ele era muito mais, e que não se apagaria jamais. Então Paulo continua fazendo, né, esses contrastes, onde os judeus estavam com seus corações endurecidos, né, mas aqui estavam lendo a lei, né, quando eles se voltavam para Cristo, ali o véu era retirado, e Cristo iluminaria os seus corações. Então aqui que é a proposta para hoje, né, no nosso versículo 16, né, do 2 Coríntios 3,16, né, ele fala aqui que, vejamos, irmãos, nós sabemos que a regeneração, ela vem antes da fé. É algo que é nos ensinado aqui nessa igreja pelo nosso pastor, né? E então, ou seja, primeiro a pessoa nasce para depois ela crer. Né? Em Efésios 2:1, ele fala que estávamos mortos em nossos pecados. Então, nós estávamos mortos. Então, como um morto pode crer? Né? Ele precisa de vida para que ele possa crer. Então, quando ele fala, né, que um deles, quem era um deles? Um judeu, né, se converte, então eles creem e se arrependem. Aí então Deus retira esse véu. E esse retirar do véu aqui, irmãos, não é um nascer de novo. Não é isso que ele está falando, né, que Paulo está falando. O véu que ele está falando aqui, a retiração, é a libertação da lei, a libertação da antiga aliança. Então, que vai vir, né, amanhã, no versículo da Michele, porque Deus realmente, né, regenera tanto um judeu como um gentil. Qualquer um, né, tanto aquele que está preso na lei,
como aquele que não está. Mas somente Deus faz isso. Ninguém mais. Então o judeu que estava preso, né, na lei, nessa antiga aliança, mais para frente ele vai receber essa libertação, porque esse é o processo. Ele é despertado pelo Espírito Santo e o Evangelho é escrito em seu coração. Então ele se converte a Cristo, depois o véu é retirado, ele começa a ver realmente Cristo como é. Ou todo o apontamento da lei, né? E essa era a grande dificuldade deles, dos judeus, de ver Cristo como o fim da lei. Romanos 10:4 fala assim que porque o fim da lei é Cristo. E glória a Deus por isso. Então o fim, né, seja no sentido de objetivo, de apontamento para ela. Então eu dei essa noite aqui, né, um subtema para nossa pregação de hoje, né? As máscaras que escondem os pecados. Então, amados, essas máscaras que escondem os pecados, ela nos impede de refletir a glória de Deus. Por isso precisamos remover essas máscaras. As máscaras são o engano do diabo. Quando se fala em remover máscara, é algo bem pessoal, né? Porque nós ficamos o quê? Despidos diante de Deus. Então veja como você essa noite recebe essa mensagem. Então, amados, eu queria chamar esse véu aqui, né, de 2 Coríntios 3,16, de máscara. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Mas também deixar claro que não é disso que Paulo está falando aqui, né? Ele está falando do quê? Da antiga aliança, da cegueira espiritual, né? O véu sobre o coração dos coríntios, né? E também da superioridade da nova aliança, né? E ele está falando também da liberdade, né? Da libertação da lei e dos legalistas. E ele está falando aqui, né? Poderíamos ampliar para muito mais coisas, né? Porque sabemos, né, que muitas pessoas ainda acham que podem ser salvas pela lei, exaltam demais a lei, dão glória demais a ela, né? E assim tirando o quê? O brilho de Cristo. Então vamos lá. Como um espelho, né, precisa estar descoberto, limpo, para revelar, né, a imagem de determinado objeto, nós também, irmãos, precisamos, né, necessitamos que nada interponha entre nós e o Senhor, para que assim possamos refletir a glória de Deus. Então, quando um crente, né, ele conduz a sua vida fora da palavra de Deus, ele põe essa barreira, né? Ele impede, ofusca o refletir do brilho da glória de Deus. Então sabemos muitas vezes que julgamos, né, a vida a partir de valores externos, né? Aquilo que eu posso contar, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver. Mas sabemos que o externo é reflexo daquilo que está dentro do meu interior. Mateus 12:34, ele fala assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. E sabemos, irmão, pois que os nossos atos, né, as nossas palavras, nossas atitudes, são reflexos do que está dentro do nosso coração. E por isso, né, corremos riscos muitas vezes de nos encantarmos com histórias, livros de pessoas que não temem ao Senhor. E aí corremos risco de quê? De concordar, né? Ou seja, eu coloquei aqui, de aprovar aquilo que o Senhor reprovaria e reprovarmos aquilo que Deus aprovaria, né? Porque a natureza humana nossa, ela é tendenciosa ao pecado, né? Constantemente. Então a tendência de esconder-se da verdade. Porque foi isso que aconteceu com Adão, né? Em Gênesis 3. Ele tentou fugir do Senhor, ele tentou se esconder do Senhor. E a partir daí nos tornamos o quê?
construtores de máscaras, agindo com ar de espiritualidade, enquanto os interesses do nosso coração, né, satisfação e o ego se tornam o centro das nossas vidas. Então eu queria fazer uma pergunta para nós hoje. Já fiz para mim, vou fazer para vocês agora. O que você esconde atrás da máscara? Então todos sabemos que o uso da máscara é algo de diversas culturas, né? Representação teatrais, né, ao longo da história, e ela se tinha sempre um significado ou uma função. Máscaras são realmente para ser usada para esconder a verdadeira face ou projetar uma aparência diferente, né, de como. Então nós somos uma sociedade o quê? Inclinada, né, ao uso dessas máscaras, tanto para esconder a verdade como para projetar uma imagem que eu idealizei, ou seja, uma imagem criada pela minha cabeça ou inventada por ela. E existem dois tipos de máscaras, né? Aquela que é externa e aquela que é interna, né? A externa, ela é o quê? Sabemos que, né, o rosto por trás daquela máscara, realmente ela não é o que apresenta ser. Mas a interna, que é o nosso coração, ela é impossível de o homem ver. Só Deus pode fazer esse processo. Só Deus pode ver, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, só os atributos de Deus, que só Ele tem, pode fazer isso. Então, o objeto do véu ou da máscara é simplesmente disfarçar e esconder. Muitas vezes nós também tentamos, né? Disfarçar, esconder das pessoas o que está atrás dessa máscara, mas de Deus não é possível. Então a vida cristã deve ser um contínuo remover de máscara. Assim como Moisés, né, escondeu aquela glória apagada atrás de um véu, assim escondemos quem nós somos através dessas máscaras também. Que máscaras são essas que podem esconder pecados? E eu separei algumas delas aqui para essa noite. Talvez, né, a gente sempre pensa em qual delas que nós vamos nos encaixar, se não em todas elas, né? A máscara da santidade, né? Crentes que vivem uma vida de camuflagem. Muitas vezes nós vivemos, né, unidos aqui quanto igreja, né? Eu tenho um comportamento, mas fora daqui, né, no meu seio, no ambiente de trabalho, no ambiente, né, de família, são pessoas sem compromisso com a santidade. Então 1 Pedro 1,15, vocês não precisam abrir, 15:16, ele fala assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo vocês também em tudo. Não é pela metade que nós sejamos santos, mas em tudo que fizerem, pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Então nossa imitação é quem? É Cristo. Nós carregamos um título de cristão. Então Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso foco. É Ele que nós devemos imitar, porque Ele fala: sejam santos, nós, como Ele é santo. Então Ele é a nossa imitação. A máscara do compromisso conjugal. Essa não teve como eu não falar, pastor. Como nós temos visto, né, nos últimos tempos, né, casais que muitas vezes, né, usam alianças, andam de mão dadas, mas, né, não tem tido um compromisso realmente. São esposas que não sujeitam os seus maridos. Às vezes a gente, ano após ano, a gente sempre fala isso, né? Nos nossos encontros. Vou falar para as mulheres aqui hoje, porque eu estou vendo mais mulheres também. E nós não podemos, né, as mulheres ficar chamando a atenção dos homens. Então vou falar para as mulheres. Deixar que o pastor faça isso. Mas nós mulheres precisamos estar sempre atentas para isso. Nós temos dificuldade, essa dificuldade constantemente. Porque muitas vezes eu penso que eu tenho, né, que ser uma esposa que sujeita meu esposo, se ele for realmente um esposo, né, de Deus,
né, que às vezes ele não tem comportamento, aí eu não faço porque ele não tem um comportamento. Mas isso aqui é para nós, o compromisso é nosso, de mulheres que precisam sujeitar. E sempre houve, né, uma resistência nossa de sujeitar os nossos maridos. E maridos que não têm autoridades. E você sabe o que é que mais nos encanta, pelo menos eu encanto, eu já vi muitas mulheres falar, nenhum homem, não é se ele é forte, bonito, robusto, não é isso. É a vida dele com Deus. É isso que nos encanta, um homem que tem uma autoridade dentro do seu lar. É isso que a mulher vê primeiramente, um homem que conduz o seu lar dentro dos padrões da palavra de Deus. Com certeza, o homem que tem esse comportamento, as mulheres têm menos dificuldade de ter esse respeito, ter essa admiração, porque muitas vezes não é o que o mundo fala, né? Que o padrão do homem tem que ser o quê? Né? Ele tem que colocar alimento dentro de casa, educar bem os filhos, mas na verdade não é isso. É respeito em relação a Deus, um homem temente a Deus. Mas isso não nos isenta, né, de sermos mulheres que têm que nos sujeitar. Então são casamentos internamente destruídos, que vivem de aparência e que não vivem uma só carne. Qual Gênesis 2 fala, 2:24, né? A máscara da mentira, né, que para mim engloba todas as outras, né? Que talvez um conjunto de todas elas, porque na verdade todas as máscaras são para esconder a verdade, e isso é a mentira. Em Colossenses 3:9 fala, não mintais um para os outros, pois eu já vos despiste do velho homem, com os seus feitos. E eu lembro que, assim que eu entrei para a igreja, fazia um terrorismo na cabeça dos meus filhos. Primeiro versículo que a gente decorava era o quê? Era João 8:44. Porque a gente falava assim, olha, se você mentir, você quer ser filho de quem? De Deus ou do diabo? Né? E a gente fazia esse terrorismo na cabeça dos bichinhos. Mas dava certo, porque eles tinham medo de ser filho do diabo. A máscara da piedade, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos a ideia para as pessoas de que somos mais piedosos do que somos. Quantas vezes as pessoas ficam encantadas com a maneira e dizem, né? Nossa, aquela ali demonstra amor pelas coisas de Deus, tem compaixão com o sofrimento das pessoas. Talvez seja verdade, mas talvez não. A pessoa está atrás do quê? De uma máscara. Uma glória que já está se apagando, ou talvez já até se apagou. Mas nós queremos que as pessoas continuem pensando que essa glória está ali. Moisés fez isso. A glória já tinha se apagado e ele continuava com o véu. A máscara da justiça própria. Uma máscara que era usada pelos fariseus. Vamos abrir lá, irmãos, Lucas 18:11. Pois eles consideravam os melhores, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18:11, posso ler? Que fala assim, essa era a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Isso aqui é um orgulho, é trazer o quê? Justiça própria. Ele estava se justificando naquilo que ele poderia fazer. Eu não sou igual fulano, eu não cometo esse pecado, eu não sou parecido. Ele trazia o quê? A justiça própria. Era um homem orgulhoso e soberbo, e isso é pecado. A máscara da hipocrisia, aquela que a pessoa aponta o pecado, do outro e o seu ele esconde. A máscara da hipocrisia é a mesma que fingimento. Isso é sempre o resultado de um coração soberbo, um olhar altivo, que impede de perceber que o pecado apontado no outro, deveria ser combatido o meu. Então a tendência do nosso próprio coração é isso. Lembrando que quem prega corre esse risco, que as palavras que não diz, que diz que a palavra não diz.
Ele prega, ensina uma coisa, mas vive outra. É como os escribas e os fariseus, né? Que está lá em Mateus 23, do 2 ao 5. Eles eram assim. Apontavam o pecado do outro, né? Mas o deles escondiam. Mas sobre as máscaras, meus irmãos, nem sempre é o que nos aparentemos ser. É verdadeiramente quem de fato nós somos. Às vezes o nosso exterior faz uma propaganda, mas o nosso interior reprova. Mas existe uma solução para a retirada dessas máscaras que esconde o pecado. Amém? A solução para o pecado que as máscaras escondem, isso nos impede de refletirmos a glória de Deus. Né? Devemos fazer igual o salmista. O salmista fala no Salmo 139, 23 e 24, ele fala para nós buscarmos em oração um coração íntegro. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me se conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Temos que frisar sempre que a verdade, né? A palavra de Deus, a palavra é a nossa, né? É a verdade de Deus. Glória a Deus por isso, né? E ao contrário disso, a falta da palavra, né, a ausência dela, seremos mantidos presos naquela antiga aliança, né? Presos aos mesmos comportamentos, de antes termos um encontro com o Senhor. Vivíamos uma vida como? Se eu, né, olhar para tudo isso, não buscar na palavra, eu corro o risco de voltar a praticar as mesmas coisas das quais o Senhor já me libertou. Então necessitamos sempre de sermos o quê? Chocados, confrontados com a verdade nas nossas vidas, todos os dias, reconhecer o estado do nosso coração, buscar a misericórdia, a transformação em quem? Em Cristo. Estes choques de realidade somente acontecem no encontro com a palavra de Deus, que nos leva a abandonar tudo que acho fora dela. Então, meus queridos, Deus não se impressiona, né, com o que fazemos. Porque o nosso Deus é o que nos sonda, é aquele que nos prova, né, aquele que nos avalia lá no nosso interior. De maneira que nem o nosso pastor, nem um amigo mais chegado, né, nem os nossos cônjuges, nem os nossos filhos conhece, chega até lá. Muitas vezes nem os psicólogos, né? Às vezes os psicólogos tentam cavucar lá para ver se descobre algumas coisas, né, para avaliarmos o nosso interior. E Ele nos conhece, é no nosso íntimo, sem máscara, sem manipulações ou engano. E a Bíblia usa algumas expressões bem interessantes, assim, toda ela, como coração puro, de todo o teu coração, integridade do coração, santidade ao Senhor. Então nós vemos aqui que Deus nos avalia é pelo nosso interior, não pelo aquilo que eu faço, não pelo nosso exterior, mas Ele avalia o nosso coração. Jesus conhece o secreto da sua vida, Ele olha direto para o seu coração, vasculha a nossa alma. E é justamente nesse campo que eu serei o quê? Aprovado ou reprovado, né? Ou seja, fiel ou não. E como que eu devo buscar esse coração mais puro? É uma pergunta para nós. Como? Se santificando cada dia mais. E o coração para um santo inicia o quê? Na palavra de Deus. Ele é que nos encoraja, nos ensina, nos confronta, conduz-nos com retidão, alinha os nossos pensamentos, impedindo de eu racionalizar tudo. Tem que olhar para Deus, tornar-se sensível ao não, que não fazer, né? Filipenses 2,15, ele fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis os luzeiros do mundo. Glória a Deus por isso, né? Que nós venhamos a resplandecer a luz de Cristo no meio desse mundo, dessa geração pervertida e corrupta. É certo, irmãos, que não podemos purificar nós mesmos.
né? Só o Senhor pode fazer isso. E o salmista fala aqui no Salmo 51:10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem pode criar esse coração em mim? Se não for o Todo-Poderoso, Deus que cria esse coração, né? Quem que pode renovar esse espírito dentro de mim inabalável? Se não for, né, para que nós possamos, resistir às tentações, se não for o Senhor. Então aqui, querido, para concluir, quem pode remover as máscaras que escondem os pecados para viver uma vida autêntica? Paulo faz uma pergunta aqui no capítulo anterior, né? Ele fala assim, capítulo 2 Coríntios 2:16, quem porém é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente? E ele mesmo responde em 2 Coríntios 3:5, ele fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes disso, e de pensar alguma coisa, como se partíssemos de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Ele é suficiente para todas essas coisas. Não precisamos de mais nada, somente dessa suficiência que vem de Cristo. Então, se quisermos viver uma vida, confiada, em mim mesmo, no meu potencial, na minha capacidade, na minha inteligência, na minha espiritualidade, nos meus dons, nos meus talentos, eu vou viver preso na antiga aliança. Eu vou viver de máscaras e mais máscaras e mais máscaras. Mas, amados, as máscaras podem enganar as pessoas, mas Deus não. Uma vez convertido ao Senhor, as máscaras são retiradas, esse véu é tirado, não que não vamos viver, mas sem uma máscara, ainda, mas devemos viver o quê? Uma vida de remoção diária, contínua, progressiva e santificando-se cada vez mais, sendo um refletor da luz de Cristo, sem contaminação, sem sujeira, nada que possa atrapalhar a clareza do brilho de Cristo. Então, amado, nós que servimos a Deus, se não estivermos em sintonia com o Senhor e sua palavra, corremos, risco de refletirmos outras imagens. E somente o Senhor e a sua palavra que nos conduz, a uma vida de santidade, para que possamos desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Refletindo a luz de Cristo aos que nos cercam. As máscaras que escondem os pecados vão se desfazendo a cada dia, assim progressivamente. Amém? Então aqui no versículo 16, o véu é removido pela conversão a Cristo. Como já mencionei antes, lá qualquer pessoa, seja judeu, gentil, qualquer pessoa, após nascer de novo, ela se converte, crê, se arrepende e terá uma nova vida em Cristo Jesus. Então, uma pessoa após nascer de novo, este véu é retirado por Deus. As escamas dos nossos olhos caem, o véu é removido do coração e a luz da verdade penetra lá na nossa alma. Irmãos, um dia, neste lugar, eu não era aqui dessa igreja ainda. E quando começamos a estudar a palavra aqui, a convite do pastor Cleilson, os primeiros dias era assim terrível. A gente vindo de outros ensinos, e aí quando você é confrontado com a palavra de Deus, aquilo vai remexendo no seu interior, vai sendo de uma forma assim que você não vai conseguindo compreender por si só. E foi passando-se o tempo, e aí um dia o pastor menciona assim nos estudos: Deus tem filhos prediletos. Deus faz acepção de filhos. Um eles faz para a eternidade e o outro para a condenação. E eu falei, puxa vida, como assim? Nunca tinha ouvido isso, irmãos. E aí um dia nesse estudo, aqui, praticamente nesse lugar aqui, ele falou assim, eu vou fazer um simulado aqui para vocês, uma figura aqui, para vocês entenderem como que Deus age na vida do homem.
Porque o meu discurso sempre foi assim: olha, Senhor, se o Senhor me quiser me lançar no inferno, o Senhor pode fazer isso. Porque Deus é soberano. Então era isso que eu acreditava. E um dia aqui neste lugar, como se eu sentando lá atrás, como se tivesse só eu e Deus. E o pastor Cleilson fazendo assim: esse aqui para a eternidade, esse aqui para o inferno, esse aqui para a eternidade, esse aqui para a condenação. E chegou a minha vez, irmãos, de Deus me lançar no inferno. E foi algo assim, que na hora que Deus falou: então posso lançar você no inferno? E eu falei assim: o Senhor vai ter coragem de me lançar no inferno, Deus? E nessa hora, dentro de mim fez algo que eu não sabia. Eu falei: Deus, como eu falei isso para o Senhor? Eu tinha certeza que eu poderia ser lançado no inferno. E quando o Senhor faz isso, eu pergunto para o Senhor. Então eu vi que eu estava, como? Andando pelas minhas próprias obras. E quando eu fui confrontado pelo próprio Deus nesse dia, isso foi uma bomba. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, ai, que conversão linda que você teve. E foi para mim, foi um baque tão grande, que aquele dia, aquele tempo, aquele estudo, eu não prestava atenção para mais nada. Eu só chorava e pedia perdão ao Senhor. Senhor, como eu falei isso com o Senhor? Como eu pude falar isso, Deus? Se o Senhor teria coragem de me lançar no inferno, se o Senhor é o que me formou, e eu fiquei inconformada com as minhas palavras com Deus, e aquilo ali fez uma transformação tão grande. Eu fui para casa aquele dia, e falei para Deus: Deus, me perdoa, Deus, eu não sei o que foi que eu fiz, o que eu falei para o Senhor, mas que o Senhor me perdoa. Realmente eu não sou digno. Eu estava vivendo, irmãos, naquelas obras que eu fazia, que eu achava que eu era salva. Mas exatamente nesse dia, e depois fiquei as semanas ainda perturbada com aquilo. E aí naquela mesma noite eu não dormi, né? Liguei de madrugada para o pastor. Falei: pastor, eu queria que o pastor me repreendesse. É isso mesmo, você fez essa afronta para Deus. Você manchou a santidade dele. E ele, com todo, né, carinho, que não era nem o pastor aqui ainda, porque eu nem estava aqui nessa igreja. E ele falou: é isso mesmo, Nalva, quando a palavra adentra dentro do nosso coração, ela faz essa descoberta, tira realmente todos os seus achômetros, ela transforma, ela faz essa libertação na sua vida. E isso para mim, irmãos, depois desse dia, a minha vida cristã nunca mais foi a mesma. E cada tempo, cada estudo que nós vemos aqui nas terça-feiras, sempre é assim um descobrir, mas também em crise. Fico a semana inteira em crise. É indigesto tudo aquilo que a gente ouve aqui nas terça-feiras. É muito intenso. Eu falo: Deus, eu não tenho capacidade para entender tudo isso que é ensinado na Tua Palavra. Como eu não via tudo isso, Deus? E realmente as escamas, né, caíram dos meus olhos. Foi removido. E ela penetrou lá, direto na minha alma. Porque, irmãos, toda vez que eu penso nesse momento, porque os estudos começaram assim: você lembra quando você converteu? E eu falava: nossa, foi aquele dia. Não, foi aquele dia. Não, acho que foi aquele dia. Mas nada me dava certeza da minha conversão. Nada dava certeza de que eu fui salva naquele dia. Mas eu tenho certeza que Deus me deu a resposta. Porque eu pedi, falava: Deus, eu quero uma resposta. E aquele dia foi um marco na minha história, um marco na minha vida, na minha identidade. Deus mudou aquele dia, porque eu vivi anos dentro de uma igreja que eu só fazia. Era cansativo tudo o que a gente fazia, era um peso. A gente queria reconhecimento das pessoas. E hoje, irmão, não é isso que eu quero mais. Quero conhecer mais do Senhor.
Eu quero viver uma vida autêntica, uma vida sendo transformada dia após dia. E glórias para o Senhor. Porque quando a luz da verdade, ela penetra na alma, passa das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do reino das trevas para o reino de Cristo, recebemos uma nova identidade. A nossa identidade, a minha identidade agora é Cristo. A nova mente, uma nova vida, novos hábitos, novos gostos, novas preferências. A vida do cristão é isso. Você tinha prazer por determinadas coisas, hoje você tem prazer de estar na comunhão com os santos. Hoje você tem o prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, porque é o nosso alimento, é prazeroso. Irmão, se você não tem, busque no Senhor, porque isso é gostoso ouvir todos os dias, falar: Senhor, obrigado, porque eu estou num lugar, o Senhor me atraiu para este lugar. E quando nós mudamos de igreja, nós frequentamos muitas outras e viemos parar aqui. E eu falei: Senhor, obrigado. Todos os dias eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom, nos atraiu para viver e ouvir a verdade, aquela verdade que nós não conseguimos muitas vezes digerir, não. Vamos para casa ainda, né, com crises ainda. E eu creio que vamos viver eternamente assim, né? Vamos só cessar todas elas até Cristo chegar. Então, nossa identidade, a nossa mente, a nossa vida, novos hábitos, novos gostos, nossas preferências, novas inclinações, novos anseios, muda tudo na nossa vida. Morremos para o mundo, para o pecado, para a carne e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nascemos da onde? Nascemos lá de cima, do Espírito. Ele que nos tornou co-participante com a natureza divina. Nos despojamos dessas roupagens do velho homem e nos revestimos de quem? De Cristo. Hoje vestimos roupas. Essas roupas, ela tem a ver com Cristo. Tudo aquilo que a palavra fala que eu tenho que viver, é isso que se tornou as minhas roupas. Meus amados, as máscaras da santidade, né? A máscara do compromisso conjugal, mentira, da piedade, da justiça própria, da hipocrisia, ela que enchia os nossos guarda-roupas do velho homem, não são mais compatíveis com a vida que eu recebo em Cristo Jesus. Todos os dias, né, elas não fazem mais, né, parte dessa vida. E esse viver em Cristo é viver na verdade, é viver na luz, é viver sem máscara e escondendo do pecado. Amados, o brilho no rosto de Moisés estava apagando, porque ele é o símbolo da antiga aliança. Mas o brilho no rosto de Cristo, representado pelo Evangelho, esse Evangelho que foi nos apresentado um dia, esse Evangelho que salva, que transforma, que muda a vida daqueles perdidos. E eu era uma dessas perdidas. Irmãos, eu nem lembro se um dia eu fui do mundo. Só lembro, às vezes, quando a gente vê alguém na rua. Mas isso é tão diferente. Parece que eu nunca fiz parte desse mundo. Esse é esse lugar que eu estou. Esse é o meu mundo hoje. Então, o brilho no rosto de Moisés estava se apagando, porque ele é um símbolo da antiga aliança. Mas o brilho no rosto de Cristo, representado pelo Evangelho, esta glória, ela é permanente e vai nos transformando de glória em glória até chegarmos à estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Numa vida verdadeira, sem véu e sem máscara. Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa vida. Glória a Deus. Amém.